Quando falamos de direitos humanos, parece algo tão distante como se fosse só um emaranhado de promessas em um documento antigo da ONU. No entanto, o artigo 30 da Declaração Universal dos Direitos Humanos surge para nos relembrar de algo muito básico, que ninguém pode tirar esse direito de nós. Eles são universais e deveriam valer para todos, em qualquer hora e lugar do mundo. E mesmo sendo chamados de universais, os direitos humanos continuam frágeis quando olhamos para as crises no cenário internacional ou aqui no Brasil, o que nos leva a uma questão central. Se os direitos humanos são universais, por que eles são tão frágeis na prática? Alguns filósofos já tentaram responder a essa questão, e nós iremos conversar sobre isso daqui a pouco. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Giovana Nakano e aqui nós falamos de temas atuais e necessários, tentando entender como eles se relacionam à nossa vida. E eu sou Júlia Alves, e no podcast de hoje nós iremos refletir sobre o artigo 30 da Declaração Universal dos Direitos Humanos e como ele continua essencial diante dos desafios do mundo de hoje. O artigo 30 da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz o seguinte: nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de qualquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. Em outras palavras, esse artigo assegura que os direitos humanos não podem ser retirados ou suspensos, seja por Estados, grupos ou indivíduos. Olhando para o mundo atual, é impossível não pensar em como esse artigo é constantemente desrespeitado, como, por exemplo, a crise humanitária em Gaza, que a cada dia mostra de forma bruta o que acontece quando direitos básicos são negados. E isso acontece no mundo inteiro, com outros atos de desumanização que acabam se tornando frequentes. E aqui no Brasil, a gente vê essa violação bem de perto, através de pessoas em situação de rua, que se tornam invisíveis para o Estado e para a sociedade e vivem o cotidiano que fere a dignidade humana. E é aqui que entra uma reflexão mais profunda. Se ninguém pode tirar nossos direitos, por que tantos vivem como se nunca tivessem tido? Um país em que, atualmente, esses direitos se tornaram apenas um pedaço de papel é os Estados Unidos. Anos atrás, quando a gente pensava nos Estados Unidos, o primeiro reflexo era de uma democracia, principalmente por ser o país sede da ONU, Organização das Nações Unidas, responsável pela criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas, nos últimos anos, o país tem vivido uma onda de leis que restringem a vida de pessoas trans. Elas vêm sendo impedidas de ter acesso a direitos básicos que todos deveriam ter, como tratamento médicos e até mesmo sendo impedidas de participar de times esportivos. E isso não acontece só com as pessoas trans, não. A questão racial também continua aberta, basta lembrar dos protestos do movimento Black Lives Matter, que surgiram justamente porque a violência policial contra a população negra continua fazendo vítimas todos os dias. E a situação dos imigrantes? Milhares de pessoas tentam entrar nos Estados Unidos em busca de segurança ou atrás de melhores condições de vida, mas se deparam com um sistema de deportações em massa. E é aqui que a gente percebe algo importante. Os direitos humanos muitas vezes são universais no papel, mas, na realidade, parece que só vale para determinados grupos privilegiados. Como você falou, o artigo 30 garante que ninguém pode tirar nossos direitos. Mas na prática, a gente sabe que nem sempre é assim. Hannah Arendt traz conceitos muito interessantes. Como podemos trazer ela para essa discussão? A Arendt critica que os direitos humanos foram pensados de um jeito muito abstrato, como se todos fossem iguais sozinhos, sem considerar a vida em comunidade. Na prática, esses direitos só existem quando um Estado reconhece a pessoa como cidadã. Então, quando os imigrantes são expulsos, quando pessoas negras ou trans têm seus direitos negados, o que está acontecendo não é só a exclusão social, mas a negação de cidadania. É como se essas pessoas existissem, mas não estivessem em um lugar legítimo dentro da sociedade. O problema é que, sem uma comunidade política que garanta esses direitos, eles ficam vazios. É aí que ela traz a noção do direito a ter direitos. Antes de qualquer coisa, todo ser humano precisa ter o direito de pertencer a uma comunidade que reconheça e proteja esses direitos. Então, não basta ter uma declaração dizendo todos têm direitos humanos? Exato. Se a pessoa não tem um Estado, uma cidadania ou uma comunidade que a reconheça, ela fica alheia a esses direitos. E isso se relaciona muito com o genocídio em Gaza. A Arendt dizia que os direitos só existem de fato quando a pessoa é reconhecida por uma comunidade política. E é justamente esse o problema dos palestinos. Muitos países nem reconhecem a Palestina como Estado.
Então, milhões têm sua humanidade reconhecida, mas não têm direitos políticos. Por isso, mesmo com o artigo 30, continua invisíveis e sem proteção real. No caso de Gaza, a soberania dos estados fala muito mais alto do que a ideia de universalidade. Israel mantém bloqueios e ataques, os Estados Unidos financiam militarmente e ainda vetaram sozinhos um cessar-fogo no Conselho de Segurança da ONU, mesmo com a maioria dos países sendo a favor. E é aí que a situação fica ainda mais grave. Milhares vivem cercados, com pouca água, comida, saúde e segurança. E em tempos de guerra, tudo isso só piora. Relatos de organizações internacionais mostram os hospitais sendo atacados, escolas destruídas, crianças crescendo em meio a escombros. É um genocídio televisionado. É uma realidade que o simples direito de viver não está garantido. E embora pareça distante, essa lógica de direitos negados também acontece perto de nós. Aqui em São Paulo, basta olhar para a população em situação de rua para perceber como a violação é diária e concreta. O trabalho do serviço especializado e a abordagem social mostra bem isso. A função é simples no papel, registrar pessoas e caminhar para centro de acolhimento e garantir que tenha onde passar a noite. Mas, na prática, é um processo cheio de limites. Existe um sistema chamado Central de Vagas, onde fazem o cadastro de cada pessoa e, no fim, é quase uma triagem para decidir quem vai ter acesso a uma cama e quem vai passar mais uma noite na rua. Em muitas madrugadas, dezenas aguardam horas, mas apenas algumas vagas são liberadas. O que se diz para os que ficam de fora? Essa é a contradição. O direito está no papel, mas o acesso depende de um sistema precarizado. Muitas vezes, os próprios acolhimentos não dão condições mínimas de dignidade. Essas vidas seguem invisíveis até mesmo para as instituições que deveriam protegê-las. Temos 3 conceitos bem fortes para ajudar a entender essa questão: biopoder, necropolítica e homo sacer. Eles mostram como o poder moderno não só garante direitos, mas também regula quem vai ter acesso a eles e até quem vai ser excluído. O Foucault ajuda a entender isso com a ideia de biopoder. Ele mostra que instituições como hospitais, escolas, prisões e até a assistência social não só protegem, mas também controlam. Criam regras de quem é considerado normal e quem fica de fora. Ou seja, esses direitos existem, mas passam por esses mecanismos de regulação. Então, todas essas instituições organizam e regulam a vida das pessoas, criando corpos úteis e normais. Portanto, não é que o Estado tira os direitos, mas ele limita o acesso, regulando quem pode ter ou não ter. Exatamente. Para Arquile Bember, a necropolítica é o poder de decidir quem vive e quem morre. Enquanto Foucault foca na gestão de vida, a necropolítica lida com a administração da morte. A rua, em São Paulo, é um exemplo. O Estado tolera que as pessoas morram de frio ou fome. Não é só descuido, é uma escolha política sobre quais vidas importam. Também seria o caso de inúmeras pessoas negras mortas por ano no Brasil, vítimas da violência policial. Sim, Bember afirma que, na necropolítica, a morte não é um subproduto da gestão de vida, mas sim o objetivo central do poder. O conceito está ligado ao racismo estrutural, que não apenas discrimina, mas também define quem tem o direito à vida e quem é considerado descartável. Isso se aplica à situação em Gaza, já que a vida lá se tornou descartável pelos interesses políticos e militares. Enquanto em alguns lugares do mundo a luta é pelo voto ou matrimônio, em Gaza a luta é simplesmente pelo direito de viver. Outro conceito importante é o de homo sacer, de George Agamben. Ele descreve aquela vida que pode ser tirada sem que isso seja considerado crime. Alguém reduzido só à existência biológica, mas sem nenhuma proteção. É a exclusão radical. Existe na lei, mas é tratada como descartável. E é aí que o artigo 30, assim como outros artigos que garantem o direito à vida, à segurança e à alimentação, soam mais como uma promessa do que como realidade, já que nem todos têm os seus direitos reconhecidos. O artigo 30 fecha a Declaração Universal dos Direitos Humanos com uma promessa: ninguém pode tirar nossos direitos. É um ideal que deveria valer para todos, em qualquer lugar. Mas quando a gente olha para o mundo real, a pergunta que fica é: quem de fato tem seus direitos reconhecidos? Em Gaza, um povo luta pelo simples direito de existir como Estado. Nos Estados Unidos, há desigualdades profundas que negam a cidadania plena a muitos. E aqui no Brasil, pessoas em situação de rua continuam invisíveis,
sem dignidade garantida. Em cada contexto, a contradição é a mesma. Os direitos existem no papel, mas não chegam a todos. E talvez a resposta esteja justamente no que Hannah Arendt dizia. Só existem direitos humanos quando existe uma comunidade política capaz de reconhecê-los e garanti-los de verdade. Este podcast foi produzido pelos alunos de Rádio, TV, Internet e Filosofia da Fapcom. Apresentação: Giovana Nakano e Júlia Alves. Direção: Rosane Araújo e Evelyn Neri. Produção: Rosane Araújo e Evelyn Neri. Pesquisa: Alan Domingues e Giovana Nakano. Roteiro: Júlia Alves, Larissa Nakano e Rosane Araújo. Captação de áudio: Marcelo Rodrigues. Edição: Evelyn Neri, Gabriel Lopes e Matheus Aguilar. Orientado pela professora Bruna Ramos da Fonte.